Olá, eu me chamo Lise, faço leitura de registros acásticos desde 2015 e hoje eu venho falar sobre um tema bastante interessante que é a Atlântida. Eu fiz uma sessão com uma pessoa muito querida, né? E ela queria ver um pouquinho sobre a Atlântida, desenvolvemos um pouco mais, vi um pouco mais de coisas, tiramos algumas dúvidas e eu vi bastante novidade. E essa sessão que eu já fiz já há bastante tempo, né? Eu lembrei dessa sessão que eu fiz numa sessão que eu fiz ontem. E o rapaz me perguntou assim, ô Lise, o que você acha sobre essa questão do tempo? O tempo está passando mais rápido, o que você acha sobre isso? Menino, eu nunca procurei saber, através dos registros acásticos, o que eles achavam, o que eles tinham a dizer sobre isso. E quando ele perguntou, eu falei assim, bom, vocês não tinham acabado, né? Aí eu conto o resto. Me acompanha. Então vamos lá. Tudo começou. A história foi a seguinte: uma pessoa muito querida me procurou querendo saber sobre a Atlântida. Ela já tinha visto através dela mesma e tal, e enfim, já tinha se aprofundado em algumas coisas e queria saber um pouco mais, né, da vida que ela teve em Atlântida e tal, né. E é basicamente isso. Então, numa das perguntas que ela me fez, né, numa das cenas que eu vi uma pessoa que não era ela. E essa pessoa estava flutuando. Eu falei assim, olha gente, que negócio interessante. Eu estou vendo essa pessoa flutuando. Ela está flutuando. Ela não está com os pés no chão. Ela está caminhando, mas ela flutua. Como que é isso, gente? Como que essa pessoa flutua sem botar o pé no chão? Aí, de repente, o que eu vi? De repente, essa pessoa que estava flutuando materializa e puf, e sai andando. Eu fiquei meio sem entender aquilo. Falei assim, o que é isso? Eu tô vendo essa pessoa flutuando, então o que eu tô vendo? Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí ela materializa e começa a caminhar no chão. Fez um boom. Aliás, a sessão de registros acásticos muitas vezes faz um boom na cabeça da gente. Nossa senhora, tem muita coisa nesse mundo que a gente não sabe, não é mesmo? Então, foi uma explicação bastante interessante, né, que eu recebi depois. A história é o seguinte, que os seres, a gente está falando de Atlântida, há não sei quantos mil anos atrás, milhões de anos atrás, enfim. Nem sei precisar a data, não sei. Se alguém puder me falar, colocar aqui nos comentários, eu esqueci, juro. Então vamos lá, né? Então o que acontecia? As pessoas naquela época, elas viviam tanto no plano energético quanto no plano físico. E o que foi acontecendo? Elas saíam do mundo das energias, né? E vinham para o plano físico para poder desfrutar dos prazeres que a carne oferecia. O sabor da comida, o sabor de relacionar, o sentimento de relacionar-se uns com os outros, esses gostos que a carne traz, que a carne tem a oferecer. E de tanto essas pessoas virem para o mundo tridimensional, elas acabaram se esquecendo de como voltar para o mundo das energias. É o descenso. Olha que interessante, eu achei muito interessante essa explicação. Mas se você tiver uma outra explicação sobre isso, por favor, deixe nos comentários. Eu vou adorar ler. Sinceramente. Então, na sessão de ontem, né, várias perguntas o rapaz fez, né, eu fiz o máximo para responder quantas a gente consegue. Lembrando, o tempo da sessão é de 1h30 para responder perguntas. Não tem limite de perguntas. Mas eu não consigo responder 30 questões, tá certo? Não é esse o objetivo. Eu falo que não tem limite porque a gente, dentro das perguntas que você faz, a gente pode trabalhar essas perguntas e as pessoas muitas vezes descobrem dúvidas dentro de uma dúvida, né?
Então, é essa a ideia. Então, já tinha terminado a sessão, né? Ele tinha feito as perguntas e tal, dentro do tempo que a gente tinha, né? E ele me fez uma pergunta relacionada ao tempo. Aí ele falou assim, Liz, o que você acha sobre o tempo? Tá passando mais rápido e tal? E eu nunca tive a curiosidade de fazer essa pergunta para os guardiões dos registros acásticos. Nunca tive mesmo, sabe? Aí ele fez a pergunta e tal. Aí eu falei assim, bom, vamos lá, eu vou fechar a nossa sessão, né? Vou sair dos registros e vou te responder essa pergunta, né? Fazendo também me utilizando de outras técnicas, de outros processos. Aí o que o guardião dos registros acásticos dele falou? Ele falou assim, não, você não vai fechar a sessão, não, porque sou eu que vou te responder. Aí eu achei o máximo. Meu Deus do céu, que bacana, né? Então, vamos lá. E teve uma coisa que eu achei bonita, menina, nesse guardião, né? Quando eu acessei os registros, né? Ele me pegou assim no rosto e falou assim, olha, eu vou te trazer as respostas. Olhe para os meus olhos que eu vou te responder. Eu achei que lindíssimo, né? Eu vou contar no finalzinho o que eu entendo disso, tá bom? Então ele falou assim, eu que vou te contar o que é essa resposta. Eu vou te trazer uma parte dessa resposta, né? Então o que ele mostrou? Ele mostrou várias pessoas. Então eu vi as pessoas como se elas fossem feitas de um monte de pontinhos brancos, sabe? E eu não via o rosto fácil, não. Só via as pessoas, mostrou as pequenininhas, né? Brancas, cheias de pontinho assim e tal. Então ele pegou e eu fixei o olhar em 3. E elas estavam como se fosse numa divisória. Aí eu olhei para as 3, né? E eu vi que é como se uma parte delas saísse e voltava. Na outra, uma parte saía, ficava muito mais tempo e voltava. E nessa primeira, nenhuma parte dela saía e voltava. Então o entendimento foi que alguns saem dessa dimensão e vão para outra e voltam. Fazem isso às vezes de forma bem rápida. Outros saem, ficam mais tempo fora e voltam. E outros não saem. Eu achei aquilo interessante, sabe, menina? Na hora que ele me mostrou isso, eu falei assim, uai, então essa noção de tempo distorcida que a gente está tendo, tá passando rápido. Se deve ao fato da gente estar dando uns pulinhos na outra dimensão? Achei a resposta, assim, menino, fiquei muito, muito emocionada. É claro que eu fiz uma relação com a Atlântida, claro. O que ele estava mostrando, basicamente, a gente estava deixando essa dimensão mais densa e fazendo visitas na dimensão mais sutil. Eu não estou falando na hora do sono, ele não estava falando isso na hora do sono, que a gente dorme, né? Dorme e tem gente que fica dormindo em cima do corpo, né? Mas tem gente que não, tem gente que viaja, vai para outros lugares, vai ver outras coisas, ou vai trabalhar em cura com os anjos de cura, né? Vai ajudar em alguma atividade espiritual, enfim. É um sem número de atividades que existe no plano espiritual para ser feito, né? Mas lembrando, tem uns que saem do corpo e tem outros que ficam dormindo em cima do corpo. Ele não estava se referindo a esse processo. Em parte sim, mas o que ele estava querendo dizer é que conscientes, em vigília, né? O que estava acontecendo era esse processo. Sai, fica um pouquinho e volta. Sai, fica um pouquinho e volta. Essas saídas já estão acontecendo. A gente sai um pouquinho e volta. Eu dei até uma saída. Saí e voltei. Nossa.
Cada coisa que acontece, menino, que quando a gente conta a história, a gente revive, né? Enfim, é isso. Então, se você tem algum comentário a fazer sobre isso, eu achei a informação que esse guardião trouxe muitíssimo interessante. Na hora me remeteu àquela sessão de Atlântida que eu fiz, né, há tempos atrás, porque eu falei assim, meu Deus, a cena é muito parecida, né? Só que os na época de Atlântida, né, eles desciam na carne em consciência. Quero descer na carne, desci. E ia viver o mundo tridimensional, depois voltava para o campo, voltavam a ser energia. Então eles faziam isso, né? E no final eles ficaram tanto na carne que se esqueceram de como voltar a ser só corpo de energia. Então o que ele mostrou, eu fiz uma relação que eu achei assim, gente, que interessante, né? Então o que a gente está passando é essa volta para o plano de energia. Volta um pouquinho e fica lá, volta. Vai, fica um pouquinho e volta. Uns mais do que os outros, né? E outros ainda não estão vivenciando esse processo. Mas não significa que isso não vá, que eles não vão vivenciar, né? É isso, é essa mensagem que eu trouxe. Achei muito bacana, muito interessante, né? Menina, esse mundo... A gente não sabe nada dele, não, né? Estamos aí, todo mundo junto. E a gente sempre contribui uns com os outros, sabe? De uma forma ou de outra. Certinho? Eu vejo você. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dê um like. Participe. Deixe seus comentários aqui. Eu acho tão gostoso ler, sabe? Ainda mais sobre esse tema que pode gerar polêmica, alguma coisa assim. Tá certo? Até breve. Eu vejo você. Tchau, tchau.